Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou continuar arrecadando conhecimentos de concentração no que se refere à construção de redações mais pautadas em uma funcionabilidade de, de lógicas a partir de um sentido de escolhas, né? Porque muitas das vezes a gente é uma máquina e a todo momento máquina biologicamente é, admitida, assim, né? Por denotar que por máquinas a gente tem os sistemas em integração para gerar produto ou produtos a partir de relações em cadeia. O texto ele é assim também. O texto ele é uma máquina. Ele, uma palavra, ela gera reações em cadeias por se configurar a partir de elementos simbólicos e sofrer contrações sonoras por relações associativas desses elementos. A progressão disso se dá por necessidade de atingir o objetivo. Porém, a gente pode progredir regredindo a partir de uma sombra lógica, né? Eu posso dizer uma frase que é uma progressão, só que ela em lógica, ela em processamento, ela vai auxiliar uma degressão, né? Então isso é incrível. Esse mundo é um mundo das ideias, é um mundo maravilhoso onde tudo tem a condição de se tornar bom, desde que aceite a, a possibilidade da mesma, né? Desde que aceite o bem, as regras e tudo. Então, nós estamos trabalhando o aceitar, porque o aceitar ele é um casamento. O aceitar é uma relação que se faz contínua. Então, quando a gente sabe que a gente todo momento está fazendo redação, a gente começa a entender que continuamente a gente vai fazer redação. Só que para escolher o que redigir e se livrar da necessidade do movimento aparente que se dá pela estabilidade de processar e reagir sobre aquilo que a gente escolhe por impulso de reação nervosa, a gente pode assumir uma velocidade de escolhas mais prediletas quando a gente olha com mais atenção para isso que dirige ou que nos dirige, que são as palavras. É claro que os efeitos de palavras, as descaracterizações de uma palavra e todas as formas artísticas que você pode desenvolver na palavra, sonoramente mesmo, dizendo isso, tem pesos enormes nas contrações processuais dos indivíduos das quais precisam ser ou são objetivamente ou subjetivamente elevados a elas, na artificialidade do exercício da vida em associações, ou o que isso quer dizer? A vida das dívidas, né? Porque nascemos
mas a gente está sempre em dívida. A gente está em dívida com Deus e os filhos mais perto de Deus, e depois os filhos mais perto e mais perto de Deus, e assim sucessivamente, para tentar pagar o lugar deles. Mais ou menos assim no sentido das estações radiais que nos dão conhecimento do tecido da contração que é redigida pela qualidade de bem que uma pessoa faz ou não dentro da construção do mundo depois de Cristo, onde Cristo é a fonte da do nosso julgamento por ter sido filho desse acontecido, né? Então, para isso, né, para deixar um pouco essa adversidades lógicas de lado e entrar para o lado da, da, do trabalho desse trabalho modulado, desse trabalho manual, né? A gente vai então buscar essa qualidade na nossa vida, como redatores, né? Então a gente começou a fazer aqui, ó, nossos exercícios. E aí a gente está colhendo conectivos. Porque conectivos nos dão pontos, nos dão saídas, nos dão sorte, né? A gente para de sortear ou a gente melhora a nossa sorte porque a gente tem mais qualidades de impressão dessa sorte, né? Olha, se eu conseguir na minha redação dizer em primeiro lugar, eu tenho uma sorte. Se eu puder escolher escrever em primeiro lugar ou antes de tudo, cara, eu já tenho mais sorte, eu tenho duas sortes. Eu posso sortear qual que é a melhor que vai dar essa marcha inicial de efeito para quem vai receptar esse texto, né? Ou vai ser para o receptor dessa oração. Então eu tenho mais essa lista de sorte que a gente colheu, que se trata da lista de sorte para conectividade do texto a partir da continuidade e tempo. Expressão disso na nossa obra. Temos mais essas. Agora a gente tem a comparação e semelhança e conformidade. Temos da condição ou hipótese, da adição e continuação. E agora a gente vai nós vamos trabalhar buscando mais, né? Vamos lá. Conectivos de dúvida, né? Quando você quer expressar que no diálogo, na anunciação da sua informação, você quer expressar uma dúvida, você tem essas sortes aqui, ó. Utilizamos os conectivos de dúvida para inserir uma dúvida ou probabilidade no texto. Por exemplo, é provável que Tomás não venha trabalhar hoje.
É que Tomás não venha trabalhar hoje. É o que, né? É provável. Provável é uma palavra que desencadeia processo nessa frase, processo da qual quem toma dessa passagem entra em um consenso de dúvida, né? Dúvida sobre o quem? Sobre o sujeito Tomás. Por quê? Porque o verbo ele destaca sobre a ação que o Tomás está em estado de provável, né? Vamos lá. Talvez. Então, palavra talvez. Palavra provavelmente. Possivelmente. Quiçá. Aqui a gente já tem um brilho maior, né? Quem sabe. É provável. Não certo. E se é que não certo. E se é que. Então temos essas 8 sortes, né? Então quando você vê um exercício de matemática de probabilidade, é legal, né? A gente já entrou nesse lance, vamos utilizá-lo. Aí você tem uma caixa assim, aí fala assim, você tem uma caixa com tantas bolas do mesmo tamanho, da mesma cor. Qual que é a probabilidade? Aí você tem uma de uma cor diferente. Qual que é a probabilidade de fulano tirar em 3 tentativas essa de cor diferente, né? Aí você tem aquele cálculo para fazer, né? Quantas tem? 2, 3, 10. Você tem 10 bolas. E aqui você tem uma chance em 10, né? Se você tirar. E aí vai ter como você fazer essa conta. A mesma coisa que acontece, né? Na hora que você está escrevendo o texto, quanto mais você treina, mais chances você tem de tirar a bola que vai pontuar corretamente e ainda harmoniosamente o seu texto na representação conectiva que desencadeia a oração da informação da qual você quer transmitir. Transmitir é gostoso demais. Quando você transmite algo de forma muito agradável, você tem uma ampliação de pessoas para essa informação e às vezes você pode ganhar o mundo com a sua forma de transmissão. É como se fosse uma praga, mas no sentido de um vírus, né? Logicamente, nos dias atuais, isso aqui é muito difícil de acontecer porque até mesmo o lado do bem luta para que você não consiga sucesso, né? Porque hoje em dia o sucesso está sob o controle
de muitas é controlado, né? O sucesso é controlado. Você acha que a pessoa faz sucesso porque ela é inteligente, se deu bem? Não, porque o sucesso aqui, ó, ele tá no controle, principalmente da educação dos sucessores, né? Por isso que eu falei que existe essas bandas na sociedade. Então, o que que a gente está acontecendo? A sociedade, a gente luta para conseguir pagar o lugar daquele que está na outra banda melhor do que a nossa. Então é meio que uma guerra? É meio que uma briga? É meio que uma negociação? É. Então, é esse lance, ó, sempre pulando para uma coisa mais perto do núcleo. Só que às vezes o núcleo ele está mais interno do que externo. E aí tem essa questão para ser descoberta pelo mundo, né? Tá, tudo bem. Vamos para a próxima feira aqui, né? Conectivos de certeza ou ênfase para plotar, imaginologicamente falando, uma contração de certeza, um sentimento de certeza, ou ênfase, você enfatizar algo que é muito comum é o ser utilizado, né? Para você aumentar o grau de, eu diria, confiança daquele que te lê, daquele que te expecta, né? Utilizamos conectivos de certeza ou ênfase quando queremos ressaltar algo que temos certeza ou mesmo para enfatizar uma ideia no texto, por exemplo. Certamente Cecília esteve envolvida no caso de roubo. Então Cecília esteve envolvida no caso de roubo. Só que quando você coloca o certamente, cara, você meio que pega e aumenta o brilho da informação que a Cecília está envolvida. Então você gera um brilho maior, você gera um contraste maior, como se você fizesse isso daqui, ó. Cecília está envolvida com essa compra aqui, né? Aí quando você fala certamente, Cecília está envolvido com essa compra, você faz isso daqui, ó. Você escurece tudo ao redor e deixa claro. Você escurece tudo ao redor e faz isso daqui, ó. Esse é o certamente, ó. Então é mais ou menos isso no sentido da leitura. É a leitura por trás disso, é o efeito da leitura. Conectivos, eles têm essa técnica de linguagem. Então vamos lá, ó. A gente tem o por certo. Então se tá certo, cara, opa, é ponto na certa, é bom, eu quero, é grátis. Certamente. Então, aí vai um conselho para as pessoas. Ah, ah, seja o mais grátis possível que a, a gratuidade ela te salva no momento de, de muita dor, indubitavelmente. Indubitavelmente.
Essa palavra já é mais difícil, né? Indo, do, parece que é em dúvida, tavilmente, tavilmente, indub. Então ele pega o V em dúvida, e ele transforma o V em B, né? Ele fecha a dúvida. É, faz sentido. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida. Inquestionavelmente. Ou seja, sem questões, ou seja, sem dúvidas também. Só que é uma outra forma de harmonizar essa contração no sujeito que lê. Isso é para homem e para mulher, viu, pessoal? Isso aqui é para homem e para mulher. Por quê? Porque eles são as pessoas que escolhem a sociedade, né? E elas escolhem a sociedade para as suas crianças. Então, isso aqui é para homem e para mulher. É o homem ou a mulher que, na hora de informar para o seu homem ou para a sua mulher, que vai decidir entre quais dessas sortes, quais desses conectivos ela vai colocar, né? Ela vai contracionar. Sem dúvida. Inegavelmente. Ou seja, sem negociações, né? Inegociavelmente, inegavelmente, com certeza. Olha só, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conectivos que dão bastante sustentabilidade, firmeza para sua corda, né? Para sua oração, para sua frase. Super, super pronto para você utilizar nos seus momentos de informação. Conectivos de surpresa ou imprevistos. Surpresas ou imprevistos. Então, o que acontece quando a gente sofre surpresa ou imprevisto? Acontece que a gente meio que sofre um sinal, né? E esse sinal ele eleva a gente a um quadrado. Qual o quadrado que ele eleva a gente? Essa é a questão. Se você pegar geometricamente falando, os impulsos, eles constroem significado a partir da, do núcleo do verbo. O núcleo do verbo, ele mora no meio de um alvo, né? Então vamos supor que esse aqui é o alvo, certo? Esse é o alvo, né? E a surpresa e o imprevisto vai fazer o quê? Ela vai ela vai gerar um caminho do alvo para alguma um, para uma possibilidade do inesperado, né? Algo inesperado, algo que vai desencadear
uma outra forma, uma forma maior. Então, o que que acontece? Vai aumentar aquilo que tinha, tá vendo? Então, você para e descobre que existe um aumento tangenciado nessa oração, nesse alvo, um aumento de valor, seja positivo ou negativo. Isso falando no momento do acordo, do acorde, né, do acordo e tal. É como se fosse um riff. Só que esse riff mira nesse alvo aqui, ó. O rifle mira nesse alvo. Só que esse alvo ele é de surpresas ou imprevistos. Então a gente tem esse aumento, essa elevação aqui, ó. Pode ser para cá, pode ser para cá, né? Isso aqui a gente está falando meio que de sinapses em cognição de impulsos nervosos, trabalhando as suas plasticidades neuronais. Para quem já entende isso. Para quem não entende isso, é só dar um chat GPT e buscar entendimento por si só, que é uma virtude de ser, né? Os conectivos de surpresa ou imprevistos enfatizam uma surpresa ou mesmo algo que não estava previsto acontecer. São muitos utilizados nos textos descritivos e narrativos. Por exemplo, de repente vimos o dono da empresa nas galerias de arte. Então vejam bem, dá uma isolação aqui, ó. Vimos o dono da empresa nas galerias de arte. Tá ok. Quando a gente vê isso, desconexo disso, a gente só abrange o vimos o dono da empresa nas galerias de arte. Quando a gente introduz esse sinal de impulso nervoso, a gente aumenta o repente desse sinal, desse vir, né, desse olhar para o dono da empresa. O que aconteceu então? De repente, então, opa, então quer dizer que isso introduz uma surpresa, ou seja, quer dizer que isso abre um repente, algo que tem uma, a gente sutilmente, né, subjetivamente a gente entende que tem alguma coisa ali, que é para a gente dar uma contraçãozinha sobre isso. Inesperadamente, olha só as palavras. Inesperadamente. Então você espera da mente. Ou seja, você não esperava isso da sua mente. Só que você trouxe isso para ela. Eu não esperava que o dono da empresa nas galerias da arte, de ver o dono da empresa nas galerias da arte. Eu não esperava da minha mente ver isso. E de repente vimos. De súbito é outra. Súbito por quê? Porque subiu, né, a atividade, subiu o que havia de vir, né? Você estava escrevendo e de repente, opa, subiu aqui, ó. Esse súbito representa uma surpresa ou imprevisto, né? Subitamente, de repente, imprevistamente, e surpreendentemente, ó. Surpreendentemente.
ter. Então, cognitivamente, a gente vê que, ó, que existe uma surpresa, uma superação, algo que é muito forte, ou algo que é super, diga-se de passagem com essa contração R aqui, ó, surpre, ou seja, algo que surpre, é algo que aumenta, né, ó, ou que cria uma satisfação, né, que empreende, surpre, em caminho, né, tente, dentro de ti, tente, dentro de ti, em ti, ou seja, dentro de ti, em ti, ou seja, tentemente, quer dizer que acontece dentro de ti pelo impulso da mente, onde é o alvo do leitor, né? É trazer fazer a transdução escalar desse sinal por alvo de processo de informação. Então, perfeito, é isso aí. Mais 6 conectivos aí para sorte dos novos espacionados atencionados em informar sobre a navegação dessa possibilidade de conseguir digerir a perfeição do mundo intelectual, né, a partir do comando da navegação que você faz a partir do controle dos seus storms brains, né, dos seus moments of the storms brain, momentos de tempestades cerebrais. Quando você consegue controlar essa tempestade, você consegue fazer reações de forma balanceadas quimicamente, onde vão oferecer sinais saborosos ou impulsos de deleção ou até mesmo ativação de organismo em sistemática busca por harmonia, busca por vida, diga-se de passagem, na sua felicidade de adrenérgica, na sua felicidade de mutação no sentido de conexões possíveis dentro da sua serventia. Eu estou falando de células em processos de organização corporativa, no sentido humano e biológico das sínteses que corroboram para a sua existência, né? Obviamente, esses são os melhores tecidos para você, porque fazem acontecer você, e você tem essa obra de redigir a si mesmo e, sobretudo, quando possível, informar aos outros algumas possibilidades de redição. Assim a gente se rende para o bem de todos nós. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo para continuar essa arrecadação. Um abraço para vocês e fui!